Olá pessoal, sou Maurício Falcovais, cirurgião dentista, bucomaxilofacial e estomatologista. No vídeo de hoje eu quero conversar com você a respeito do câncer de boca, mas particularmente a respeito de manifestações clínicas, de características que você vai perceber no consultório, no atendimento destes pacientes, que vão te ajudar a suspeitar ou não dessa lesão e orientar o seu processo de diagnóstico. Mas antes disso, eu quero convidar você para que você se inscreva nas minhas diferentes mídias sociais, para que você acompanhe o canal do YouTube, meu perfil de Facebook e de Instagram, porque diariamente nós publicamos conteúdo de estômago, de diagnóstico, voltado para a prática clínica. Para que você possa fazer o diagnóstico e tratamento das lesões dos seus pacientes no dia a dia do seu consultório, lá no seu mocho, independente de qual seja a sua especialidade ou qual seja a atividade principal que você desempenha no consultório. Uma estômago acessível para todos os cirurgiões dentistas, para ser feita diariamente na clínica, resolvendo os problemas e situações dos pacientes. Mas, falando então especificamente do nosso tema de hoje, o câncer de boca e as suas diferentes nuances e variações clínicas, que é algo que sempre assusta muito todos os colegas e que na maioria das vezes é justamente por isso que os pacientes são encaminhados, porque todos temos um medo muito grande de que eventualmente aquela lesão que nós observamos e identificamos no paciente seja um câncer ou seja uma lesão que tenha potencial de transformação maligna e, como talvez isso não faça parte do cotidiano dos nossos atendimentos, acabe gerando muita insegurança e muita dúvida de como nós devemos proceder com aquele caso. Esse medo e essa insegurança, ela é real e esse conteúdo é justamente para ajudar você a reconhecer melhor essas situações, a atender melhor os seus pacientes e a vencer essa barreira. Então, o primeiro ponto é você saber de onde vem esse nome, câncer. Porque o câncer é uma analogia ao caranguejo, assim é também lá no signo do zodíaco. O câncer representa uma estrutura que tem muitas garras, que tem muitas patas. E isso é uma analogia ao crescimento infiltrativo do tumor. Como o câncer é tumor maligno, e isso quer dizer que são sinônimos, você dizer câncer, você está falando de um tumor maligno, esse tumor cresce infiltrando, entrando para dentro dos tecidos que estão na sua adjacência, como que fossem patas de um caranguejo se agarrando e infiltrando o tecido, onde na porção central você teria então a grande massa tumoral. Então isso é uma analogia e câncer de boca então é uma expressão genérica que corresponde aos carcinomas. E essa então seria a expressão ou termo técnico mais adequado de nós utilizarmos. E aí então nós temos sinônimos, que carcinoma espinocelular é o mesmo que carcinoma epidermoide, que também atende pelo apelido de SEC, que quer dizer carcinoma espinocelular. Por que esse tumor recebe esse nome? Porque esse tumor tem características semelhantes às células da camada espinhosa do epitélio. Por ser um carcinoma, então, isso quer dizer que esse é um tumor derivado do epitélio. Se fosse derivado do tecido conjuntivo, seria um sarcoma, uma outra linhagem tumoral. E por que esse enfoque, então, especificamente no carcinoma espinocelular, também chamado de carcinoma epidermoide? Justamente porque a prevalência desse tumor ela é muito alta, ela é muito significativa. De todas as lesões malignas que vão acontecer na boca, 90 a 95%, dependendo do estudo que você pegar, do artigo que você está estudando, do livro, do lugar, vai variar um pouco essa epidemiologia,
mas é sempre esmagadora, comparado aos outros tumores, aí incluindo os sarcomas, de origem conjuntiva, e mesmo outros tumores de origem epitelial. Então, o significado de ter tanta ênfase nesse tipo de tumor é porque a prevalência dele é muito maior do que todas as outras lesões. É muito provável que você, como cirurgião dentista, passe toda a sua vida profissional, toda a sua experiência clínica sem ver nenhum dos outros tumores. Isso acontece com muitos colegas, exceto se o seu atendimento, a sua prática, a sua rotina lá no cotidiano, ela é mais voltada para lesões de boca. Caso contrário, você certamente verá casos de carcinoma espinocelular ou epidermoide, mas dificilmente verá casos das outras situações, justamente por causa dessa diferença tão significativa. Bom, o diagnóstico conclusivo dessas lesões para que o paciente receba tratamento definitivo é feito através de biópsia e exame histopatológico. Mas é muito importante, é fundamental que nós tenhamos um reconhecimento melhorado, apurado do seu aspecto clínico. Porque quando nós sabemos reconhecer clinicamente esses tumores, é aí que você não vai perder tempo, é aí que você não vai ter medo de piorar um caso, e é aí também que acaba a insegurança. A insegurança, ela é um reflexo daquilo que nós não sabemos. No momento que você dominar esse aspecto clínico, você não terá dúvidas de qual deve ser a sua conduta, de como você vai proceder com o paciente. Talvez, em algumas circunstâncias, esse aspecto clínico não seja assim tão evidente, tão característico, e você adote uma ou outra medida terapêutica por algum tempo. Você precisa observar se você não teve o resultado esperado, você revisar esse seu diagnóstico, essa sua conduta terapêutica, para que, de novo, você não acabe perdendo tempo na condução do caso. Então, os dois pontos fundamentais aqui é você fazer o reconhecimento clínico e indicar a conduta, e caso essa conduta não seja já a biópsia, exame histopatológico, por causa da sua convicção disso ser ou não um carcinoma, você revise essa outra conduta que foi adotada em pouco tempo, e se o resultado não foi aquele que você esperava, que você gostaria que acontecesse, talvez então esse processo deva ser todo ele reavaliado e analisado novamente. Mas, então, de uma maneira geral, as lesões malignas, a grande prevalência delas acontecendo na boca e no lábio, serão de carcinomas espinocelulares ou de carcinomas epidermoides. Bom, aí tem uma grande questão nessa história. Sim, o câncer de boca, ele tem um fator predisponente muito importante e diretamente relacionado à presença dos tumores. E esse fator é o tabagismo. Pacientes que fumam têm uma prevalência significativamente maior de câncer de boca. Então, se você tem um paciente no seu consultório fumante, esse paciente precisa ser regularmente examinado. Precisa ser inserido num programa de reconsultas, porque todos sabemos o quanto é difícil parar de fumar. E como ele tem um fator de risco muito evidente, muito determinado e que aumenta tremendamente a prevalência da doença para ele, ele precisa ser acompanhado profissionalmente. Não basta que ele faça somente o autoexame, isso é importante, ele deve fazer, mas ele precisa dos seus olhos, dos olhos de um cirurgião dentista que periodicamente vá revisar as mucosas dele. Essa relação do câncer com o tabagismo, ela não é obrigatória. Pessoas que não fumam também podem fazer câncer de boca. Jovens que nunca fumaram também estão sujeitos a ter o tumor,
Mas quando o paciente fuma e já fuma há vários anos, esse risco ele é tremendamente aumentado. É muito direta essa relação do tabagismo com o câncer de boca. Tudo isso começou lá por 1560, depois do descobrimento da América, quando um botânico francês chamado Jean Nicot descobriu a planta aqui. Os índios tinham esse hábito já do tabagismo e enviou amostras dessa planta para a corte francesa. E aí a Europa começou a fumar e acabou então se disseminando pelo mundo todo esse hábito, esse costume do tabagismo. Mas olha só que situação perigosa. São reconhecidas no tabaco mais de 70 substâncias cancerígenas. Portanto, o potencial carcinogênico, quer dizer, o potencial de produzir câncer, de gerar células malignas presente no tabaco é muito alto. Essas mudanças, essas alterações que o tabaco vai promover, elas vão acontecer no DNA da célula. Então, para que você tenha câncer, é preciso que aconteça uma mutação no material genético da célula. Isso faz com que o câncer humano seja a doença genética mais comum. É diferente de você dizer que o câncer é hereditário. Ele até pode ser hereditário, em muitos casos será. Mas quando você diz que ele é uma doença genética, você está dizendo que ele é uma doença relacionada ao DNA, relacionada a alterações lá no material genético. Acontece que essas substâncias que estão presentes no tabaco, ao longo do tempo, cada vez que esse DNA é copiado, ele está sujeito a sofrer erros, a sofrer alterações. Sob a ação do agente carcinogênico, essas alterações elas acontecem de forma mais frequente e mais facilitada. E quando a célula duplica, ela passa adiante essa alteração genética que ela sofreu. E as novas gerações vão cada vez repetindo essa alteração que já aconteceu e sofrendo novas alterações, até que você vai acabar tendo uma célula tumoral. É importante lembrar que o material genético ele está lá na porção mais íntima da célula, lá dentro do núcleo, extremamente protegido. Por isso que esse processo leva tempo. Você precisa de sucessivas e repetidas mutações ao longo do tempo. É claro que em algumas vezes você pode ter uma alteração genética intensa e muito grave, e aquela alteração já é suficiente para que você tenha o aparecimento do tumor. É por isso que as pessoas fazem lesões em tempos diferentes. E é por isso que algumas pessoas acabam fumando por muitos anos uma quantidade grande de tabaco, de cigarros, e acabam não desenvolvendo tumores malignos. Porque essa resistência e esse tipo de mutação, ele varia de indivíduo para indivíduo. E assim como tem pessoas que nem precisam fumar e acabam desenvolvendo câncer de boca, porque acaba acontecendo uma dessas alterações no DNA celular e aí o tumor aparece. Também tem uma outra situação, que essa mutação ela pode ser extremamente grosseira, aberrante, e a célula é inviável do ponto de vista biológico, ela vai necrosar e a mutação vai desaparecer com ela. Também tem aquelas situações onde o sistema imunológico percebe essa alteração e é capaz de corrigir a célula ou destruir a célula. Portanto, ela não passa adiante para as próximas gerações. Passado então todo esse processo da oncogênese, você vai ter a doença instalada. E qual será então o aspecto clínico que você vai encontrar no seu paciente? Tudo depende do momento em que essa lesão for surpreendida. De uma maneira geral, você vai encontrar úlceras que podem ser mais rasas ou mais crateriformes, que usualmente tem esse padrão duplo de cor. Você vai ter áreas mais brancas
Isso quer dizer que está mais ceratótico, você tem aumento da ceratina em alguns lugares. Isso é sinal desse distúrbio de maturação que está acontecendo no epitélio. Enquanto em outras regiões você tem a infiltração e por isso o aspecto fica tão avermelhado, porque é justamente naqueles pontos aonde o tumor está rompendo a membrana basal, que faz parte do conjuntivo, e entrando para dentro daquele tecido conjuntivo. Mas veja bem, há sempre uma área central que chama mais atenção, que se destaca mais, mas se nós começarmos a observar todo o entorno da região aqui, nós conseguimos perceber que existem muitas áreas com alteração. E talvez todas essas áreas com alteração aqui presente seja o ponto mais importante para que nós consigamos estabelecer um diagnóstico assim do ponto de vista clínico um pouco mais fiel, um pouco mais fidedigno. Quando você vê aquela porção central da lesão, mas você consegue perceber que há mais alterações acontecendo no entorno. Isso é justamente o sinal da infiltração. E um ponto aqui muito importante é você palpar a lesão. O câncer dói em estágio avançado, mas aí o paciente tem dor espontânea. Quando você tem a lesão estabelecida clinicamente, você toca na área do carcinoma, principalmente se ele é uma lesão mais inicial, o paciente é indiferente. Ele não tem defesa, ele não tem dor. E todos nós sabemos o quanto as lesões bucais costumam ser dolorosas. Muito bem, aí você vai perceber essa diferença de consistência, esse endurecimento, e se você palpa mais adiante ainda aqui, você consegue perceber que todo o entorno dessa região aqui, ele está também muito endurecido. Esses são os principais pontos para você suspeitar de uma lesão maligna. Esse caráter infiltrativo, esse padrão de cor que não é homogêneo, você tem o vermelho e o branco associados, quer dizer, você tem a eritroplasia e a leucoplasia associados. Naquelas situações onde a úlcera ela é bem crateriforme, como já começa a acontecer aqui, você terá menos dúvida. É mais fácil estabelecer o diagnóstico aqui. Quando a área está mais espalhada, sem essa úlcera tão típica presente, o diagnóstico clínico, a evidência clínica, ela é um pouco mais difícil. Então, nesses casos, é preciso sim fazer uma biópsia parcial, porque nenhum paciente pode ser tratado sem a confirmação histopatológica do tumor. E aí, um botão anestésico é feito aqui e uma pequena área ali, um pequeno fragmento na borda usualmente dessa lesão é removido para que se tenha o diagnóstico conclusivo. Existem situações onde o tumor vai infiltrar os órgãos vizinhos, vai infiltrar a musculatura e vai impedir a movimentação dessas estruturas. Esse achado clínico é chamado de fixação de órgãos. Quer dizer, o paciente não consegue movimentar a língua da forma que ele movimentava antes e não tem dor. A língua simplesmente não sai da boca. Assim como o paciente tem trismos, não consegue abrir mais a boca e não tem nenhum tipo de dor. O que acontece num caso como esse? A infiltração do tumor dos músculos masseter e pterigoideu que travam então a abertura bucal. Isso não tem nada a ver com DTM ou com algum problema articular. É fixação de órgãos, é fixação da mandíbula por causa que o tumor está infiltrando a musculatura. E há aquelas situações, então, que elas podem ser grosseiras, grotescas, aonde a úlcera já avançou tanto, você aqui vai ter odor fétido por causa dessa área de necrose central. Novamente, você observando o entorno aqui da ulceração, você vê as bordas elevadas aqui nitidamente marcadas e quando você palpa, isso é endurecido. Veja que nessas duas circunstâncias, você não tem aquele padrão leucoplásico dos casos anteriores. Então, o tumor vai ter variações na sua manifestação clínica, é claro,
mas também tem um determinado padrão de manifestação que a gente precisa aprender a reconhecer, principalmente nessa questão de infiltração, de bordas elevadas, de endurecimento, de fixação de órgãos, de só ter dor em estágio avançado. E talvez seja essa uma das razões, né, que faça com que esses tumores acabem ficando tão grandes no seu tamanho. A região de maior prevalência do carcinoma espinocelular na boca é a língua. E aqui, quando o paciente coloca a língua para fora, você vê a ulceração na borda da língua, e a ulceração aqui então tem aquele aspecto de novo de duas cores, e quando você traciona mais a língua, você percebe com clareza todas aquelas características de bordas elevadas, né? Isso chama atenção aqui, ó. Mas observa o entorno, vê como isso aqui está aumentado, você toca, aqui não dói, e aqui na porção central você começa a ter necrose, porque o tumor cresce muito rápido e tem deficiência nutricional na porção mais central do tumor aqui. Então, no caso de uma biópsia, também fuja da área central, porque é área de necrose. Procure a área das bordas, porque aqui você vai ter uma amostra de tecido que ela é mais fiel, ela é mais fidedigna, porque a área de necrose você não vai conseguir, o patologista não vai conseguir perceber com tanta clareza a morfologia celular para fazer o diagnóstico microscópico assim, de uma forma mais fidedigna. Então escolha a borda de cima, escolha a borda anterior, enfim, onde for tecnicamente mais fácil de realizar a biópsia aqui, mas fuja da porção central. No caso de que você não faça biópsias no seu consultório, não tem problema, você vai encaminhar para alguém que faça, mas essas são as características clínicas muito importantes que você tem que estar atento. Veja bem, existe a hipótese de você ter dúvida e tentar algum tratamento para essa lesão, porque você não suspeita que isso seja câncer. Isso pode acontecer, mas você tem que revisar essa sua forma de tratamento em pouco tempo, em poucos dias. E se não houve melhora do padrão clínico, ou isso até piorou, aumentou, imediatamente você precisa estar atento. O erro aqui não está em você instituir uma forma de tratamento e ela não dar certo. O erro aqui, ele acontece quando você institui uma forma de tratamento e não revisa se aquilo está funcionando ou não em pouco tempo. É assim que o erro vai se estabelecer. Se você fizer essa revisão, você vai perceber que as coisas não estão andando dentro do esperado, e aí você precisa estar atento e imediatamente suspeitar que talvez se trate de uma lesão maligna. Na região do assoalho bucal, quando existe associação pelo paciente do consumo de álcool junto com o tabaco, acaba sendo uma região de muita prevalência, porque o álcool tem um efeito de potencializar os agentes carcinogênicos do tabaco, e ele ainda tem uma ação solubilizadora nessa mucosa, deixando ela ainda mais exposta a toda aquela lista de agentes carcinogênicos que estão presentes no tabaco. Mesma questão de uma úlcera que é indolor, que é endurecida quando você toca nela e onde você pode ter aquele duplo padrão de coloração com áreas brancas e com áreas vermelhas associadas. Acontecendo na região da amígdala lingual, e vê que aqui não há aquele aspecto eritematoso, às vezes exuberante da amígdala lingual, que é um tecido linfóide. Aqui você tem uma lesão ulcerada, crateriforme, indolor, e quando você toca nela, todo esse entorno aqui é endurecido. 7 dias depois, quando o paciente volta para remover os pontos depois da biópsia, não há melhora nenhuma da lesão, e esse também é um dado clínico importante. Quando você faz a biópsia, tirou uma parte da lesão e na semana seguinte a lesão está pior ainda. Isso denota que a lesão continuou crescendo e que provavelmente seja uma lesão maligna. A rigor, você pode ter câncer de boca em qualquer localização intrabucal, inclusive na região jugal, aonde não é tão comum, é uma talvez das regiões menos frequentes de acontecer, mas que também acontece
e que também obedece àquele padrão de ulceração, de área endurecida e de ser indolor. Então, nessas circunstâncias ou nessas situações, e aqui ele tem um crescimento um pouco mais exofítico, mas um pouco mais verrucoso, inclusive, é muito importante que suspeite de lesões malignas nessa região também, quando tem esse aspecto, quando tem rápida evolução, e imediatamente então se programa a biópsia, se faz a biópsia, sempre uma biópsia parcial quando se suspeita de malignidade da lesão. E o lábio? Bom, no lábio, o principal fator predisponente para a ocorrência de câncer de lábio é a exposição ao sol. A radiação é uma das situações que causa ou capaz de causar alterações no material genético. Então esse também é um tumor que costuma demorar para aparecer. Normalmente é uma vida inteira de exposição ao sol, de pessoas que trabalham em áreas externas e com o passar do tempo, aquelas alterações induzidas pela radiação solar, elas também vão sendo cumulativas, até que o paciente acaba desenvolvendo o tumor. Então veja bem, nessa área em particular, porque o Brasil é um país extremamente ensolarado, nós temos essa série de alterações acontecendo ao longo da vida do paciente com sinais clínicos, que nós chamamos de quelite actínica. E se você percebe esse tipo de alteração de cor, de apagamento de vermelhão do lábio no seu paciente, de aparecimento de pequenas placas brancas, assim como aquele paciente tabagista, esse também é um paciente que precisa ser incluído no esquema de consultas, de revisões periódicas para prevenção do câncer de lábio, obviamente com aconselhamento de proteção solar, das diferentes formas que isso pode ser feito. Porque se nada for feito, com o passar do tempo, o paciente tem uma chance muito grande de acabar desenvolvendo câncer de lábio. Da mesma maneira que acontece com o tabagista. Se nada for feito, se ele não for acompanhado, observado, talvez as lesões acabem sendo surpreendidas quando elas já têm um tamanho considerável, comprometendo a cura, tornando o tratamento muito mais complexo e ainda colocando a vida do paciente em risco. Então essa é uma mensagem extremamente importante. É obrigação de todo cirurgião dentista construir esse esquema de consultas regulares para os seus pacientes, aqueles tabagistas, aqueles expostos ao sol, aqueles que têm história familiar de câncer na família, para que realmente se possa prevenir as lesões ou fazer o diagnóstico precoce delas, para que não tenhamos casos com o porte desses, onde aqui o tratamento é complexo, é mutilante e talvez não se tenha aquele sucesso que se poderia ter. Existe uma variação do carcinoma espinocelular e é importante destacar essa situação que chama carcinoma verrucoso, porque ele é um pouco menos agressivo do que a forma clássica do carcinoma espinocelular. Ele foi descrito em 1948 e ele representa 5% daqueles 90 a 95% dos carcinomas espinocelulares. E esse sim vai acontecer mais na mucosa jugal, mas não era nenhum daqueles casos que nós vimos anteriormente. E 30% deles na gengiva. Maioria em homens com mais de 50 anos de idade. E qual é o detalhe aqui, por que isso merece ser destacado? Porque esse é um tumor que não costuma dar metástases. Então ele é de um manejo cirúrgico, clínico, terapêutico melhor. Ele responde melhor, os pacientes costumam ter uma sobrevida ou mesmo ficar curados da doença. E o aspecto, é um pouco mais realmente exofítico e por isso ele é chamado de carcinoma verrucoso, como nesse caso aqui e como nesse caso aqui na maxila, no rebordedento. Mas esse diagnóstico não é clínico. Esse diagnóstico ele também será feito pela biópsia e pelo exame histopatológico e depois o oncologista vai optar pela forma adequada de tratamento desse tumor. Há um outro ponto importante quando nós falamos de metástases, que é a questão do linfonodo sentinela. Quer dizer,
Os tecidos de todas as áreas do corpo recebem drenagem linfática. A drenagem linfática elimina tudo que as células produzem e fica depositado lá nos tecidos. Ele é um sistema formado por vasos, e esses vasos drenam para estruturas que são os linfonodos. Os linfonodos são como filtros, onde todo aquele líquido intersticial que está sobrando no tecido depois que entra no linfonodo, depois que entra no vaso linfático, passa pelo linfonodo e depois ele é devolvido para o sistema venoso. Nesse processo, então, ele é filtrado e se entrar uma célula tumoral, muito provavelmente no câncer de boca, no carcinoma espinocelular, ela ficará retida num desses linfonodos. E aí você pode ter a ocorrência de metástase, porque ela fica retida lá, mas ela acaba duplicando, e duplica, e duplica, e duplica, e aí você terá um tumor à distância daquele tumor primário. O linfonodo sentinela é o primeiro linfonodo responsável por receber a drenagem linfática de alguma área anatômica específica. Portanto, se ele drena ou recebe a drenagem linfática da área do tumor, é provável que essa metástase se estabeleça no linfonodo sentinela e todos os outros linfonodos subsequentes da cadeia linfática, eles não estarão comprometidos. Na hipótese do linfonodo sentinela também não estar. Se você já tiver metástase no linfonodo sentinela, aí você pode ter nos outros linfonodos e inclusive contralateral, embora isso seja mais raro. Então essa pesquisa ela é muito importante e por isso que é muito importante sempre se pesquisar o pescoço, se examinar o pescoço, porque depois que você tem uma lesão desse tamanho, isso é visível. Mas se isso for menor, é possível que a palpação você já suspeite da ocorrência dessas metástases. É claro, quando o paciente for ser tratado definitivamente, isso vai ser rastreado com exames por imagem adequado, mas realizar uma semiotécnica adequada com um exame completo é muito importante na avaliação inicial desses pacientes. E depois, o que acontece? O que vai aparecer naqueles 5 a 10% que nós descrevemos? Bom, aí você terá sarcomas, diferentes sarcomas, linfomas, os linfomas estão dentro dos sarcomas, leucemias, porque isso são então lesões de origem conjuntiva e não de origem epitelial. Lembre-se que carcinoma significa um tumor maligno de origem epitelial. Mas ainda, dentro dos carcinomas, você pode ter um melanoma, que é um tumor maligno originado dos melanócitos. Ele acontece mais em pele, mas quando ele acontece dentro da boca, ele é extremamente agressivo. E os pacientes costumam ter uma sobrevida muito curta. O melanoma intrabucal é uma lesão que preocupa muito porque usualmente ele leva o paciente a óbito. E talvez seja uma das causas também de muita insegurança que os colegas têm no atendimento de pacientes que apresentam lesões pigmentadas. Então é raro ter melanoma dentro da boca? Sim, é muito raro. Justifica a preocupação? É claro que justifica a preocupação, porque o prognóstico sempre é muito ruim. Mas é importante você perceber que sendo uma lesão maligna, que tem um prognóstico tão ruim, ele é extremamente agressivo. Se você tem pigmentações que têm anos de evolução, que o paciente sabe que tem aquele névos, aquela mácula na sua gengiva, na sua região jugal, no seu lábio, há 5, 6, 10 anos, você não tem motivo para preocupação, exceto se ela estiver alterando o seu aspecto clínico. Senão, você pode ficar muito tranquilo e tranquilizar o seu paciente. O que significa alterando o seu aspecto clínico? Significa ela estar crescendo, ela estar mudando o tom de cor, passando a apresentar mais de um tom marrom, mais de um tom castanho. Também significa ela ter bordas irregulares, quer dizer, ela era bem esférica e agora ela parece um mapa. E é óbvio que para isso acontecer, o tamanho também tem que estar aumentando. Ou
além disso, ela ulcerar ou ela frequentemente apresentar sangramento. É isso que significa alterar o padrão clínico ou o aspecto clínico para essas lesões pigmentadas. Mas vê bem, melanoma na boca é agressivo. Você vê algo que é exuberante. Nem sempre você terá melanomas intrabucais com um aspecto assim tão exofítico. Às vezes a lesão é um pouco mais plana, mas você vê lesões irregulares que normalmente são extensas, porque isso cresce muito rápido, exceto se você realmente está surpreendendo isso bem no início, e que passados 4 meses daquela foto, o tumor já tem um tamanho bem maior do que aquele tamanho inicial. E observa que não há crescimento, por mais interessante que possa parecer aqui, ó, no palato. Esse tumor aqui está localizado, todo ele aqui por vestibular, mas tem um tamanho significativo. Precisa sim ser biopsiado, porque sem diagnóstico microscópico o paciente não pode ser tratado, então se remove aqui alguns fragmentos aqui na borda aqui do melanoma para confirmar o diagnóstico. Um detalhe muito importante é que esse é um tumor que dá metástases com muita rapidez. E aqui tempo é sim muito importante no tratamento, no acompanhamento e no diagnóstico dos pacientes com melanoma. Considerando então as diferentes manifestações que o câncer de boca pode ter, aqui há vários exemplos de diferentes manifestações clínicas que podem ser observadas, desde aqueles tumores com fixação de órgão, aqueles na língua, tumores mais discretos acontecendo na amígdala lingual, onde você não vê a ulceração, mas vê a alteração anatômica, comprometimento já bilateral, porque o tumor cresceu tanto que acabou ultrapassando a linha média, tumores na gengiva edêntula aqui no rebordo, de novo quando você tem alteração anatômica da língua, no lábio inferior, no lábio superior, casos de sarcoma, que são então bem mais raros, mas o sarcoma intrabucal costuma ter esse aspecto muito agressivo, outro caso de sarcoma e até de lesões que começaram no seio maxilar, acabaram infiltrando o fundo de sulco e o vestíbulo e acaba lá exteriorizando na pele. Tumores de seio maxilar são raros, mas são potencialmente perigosos porque eles têm muito espaço para crescer silenciosamente e acabam sendo descobertos quando esses tumores já estão num tamanho muito grande, num tamanho considerável. Então, que pontos são importantes e que devem sempre ser lembrados no atendimento do paciente? Primeiro, atenção com lesões indolores, e o paciente precisa ser avisado disso no nosso dia a dia de atendimento. Olha, você tem pouca razão para ter medo de afta. Ela precisa ser tratada, precisa ser resolvida, mas essas lesões que doem não são as potencialmente perigosas para a vida. Todo tabagista deve ser examinado cuidadosamente, mas além disso, inserido em um programa de consultas recorrentes e acompanhamento profissional no seu consultório. Suspeitar de mobilidades dentárias localizadas sem evidência de periodontite. O paciente tem somente um dente que está com abalo, que está com mobilidade, então radiografe. Talvez você tenha um tumor intraósseo, uma lesão na mandíbula que está crescendo. Atenção com fixação de órgãos, porque também em muitas situações ela é indolor, então o paciente não se preocupa, como por exemplo a língua que não movimenta como antes e não sabe por que esse travamento está acontecendo, ou trismos. Revisar a história de exposição solar para prevenção do câncer de lábio, presença de manchas de quelite actínica, então esse também é um paciente que tem que ser visto profissionalmente com regularidade, e essa regularidade depende da quantidade e do grau de alterações que ele vai apresentar no lábio, mas ele tem que ser visto pelo cirurgião dentista. Investigar a história familiar, porque isso também pode potencializar ou aumentar o risco de câncer dos pacientes. Eu sou Maurício Falco Vaz, cirurgião dentista, bucofacial e estomatologista, e publico conteúdo para que todos os cirurgiões dentistas
sejam capazes de resolver as lesões e alterações bucais dos seus pacientes nos seus consultórios. Quero renovar o convite para você seguir nossas mídias no YouTube, Facebook e Instagram, se inscrever nos nossos canais, porque diariamente nós temos conteúdo prático, relevante para o seu consultório, sendo publicado nessas mídias. Um grande abraço.